Meus queridos irmãos, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais uma EBD na web. Estamos aqui nesta feita para falar sobre a lição de número 3, que tem por título A Cura do Coxo e seus efeitos. É a terceira lição deste trimestre, o quarto trimestre do ano de 2019, da classe dos jovens. O texto do dia está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e o versículo de número 6, que diz: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Nós temos por objetivos desta lição mostrar a condição do coxo, que era colocado todos os dias à porta do templo, chamada Formosa. Em segundo lugar, destacar a ousadia dos apóstolos e a cura do coxo. E em terceiro lugar, ressaltar o discurso de Pedro no templo após ter ocorrido o milagre. É necessário, professor, querido irmão, irmã, que seja abordado de maneira clara, precisa, concisa, para que se aproveite bem o tempo as informações que aqui estão contidas nesta lição. Esta lição se subdivide em 3 pontos que devem ser analisados e devem ser expressados de maneira clara e direta para que os jovens possam assimilar bem o conteúdo que aqui está. Fica como dica para cada um dos senhores e senhoras professores a necessidade de, como uma introdução, rever o conteúdo visto na lição de número 1 e na lição de número 2, tendo em vista que foi abordado o tema da descida do Espírito Santo, da virtude e do poder do Espírito de Deus, do fato de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E a partir de agora, desta lição 3 em diante, estudaremos vários milagres que estão registrados no livro dos Atos dos Apóstolos. E aqui nós temos o primeiro milagre que a Bíblia registra, já no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, quando este coxo, desde nascença, é curado pelos apóstolos que ali estavam no poder do nome do Senhor Jesus. Nós temos algumas observações a fazer que precisam ser abordadas e que servirão aos professores como subsídio, como um reforço do conhecimento ora já adquirido, para que possa fluir melhor o conteúdo durante a aula. É necessário, antes que abordemos qualquer outro assunto dentro da lição, que conheçamos o contexto, qual o cenário da igreja naquele momento em que este milagre foi vivenciado. A partir do capítulo 3 de Atos, como já falei, muitos milagres são narrados, mas se voltarmos ao final do capítulo de número 2 dos Atos dos Apóstolos, no versículo de número 40, nós vemos o apóstolo Pedro declarando que esta geração que estava sendo cheia da presença, do poder do Espírito Santo de Deus, habitava no meio de uma geração perversa. Atos capítulo 2 e versículo de número 40. Mas, no meio desta geração perversa, havia uma igreja que estava fortalecida e triunfante no poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, os versículos 42 e 43, nós lemos a Bíblia dizendo: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós encontramos aqui algumas características desta igreja que viveu milagres, que experienciou coisas maravilhosas da parte de Deus. E a primeira característica desta igreja, que era a igreja primitiva, que esta igreja primitiva era uma igreja perseverante. A palavra perseverança, traduzida do grego proskartenontes ou proskarterontes, significa assistir alguém, permanecendo ao seu lado, não deixando ou abandonando aquele a quem estava proposto a auxiliar. O texto, portanto, nos indica que essa perseverança era um sentimento de comunhão, de compartilhamento, de sociedade, um empreendimento que era realizado num sentido comum, buscando um único objetivo, que era a glorificação do nome do nosso Senhor Jesus. Quando falamos que a igreja era perseverante,
nos vem um questionamento. Eles perseveravam em quê? E a primeira coisa que nós lemos no texto de Atos 2, 42 e 43 é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E isto quer dizer que eles estavam sempre dispostos a aprender com os apóstolos. Eram alunos ávidos por conhecimento. Em segundo lugar, nós lemos que eles perseveravam na comunhão. A palavra comunhão vem do grego koinonia, que dá um sentido de corporação, empreendimento comum. Essa comunhão era mais que um sentimento de irmandade de uns com os outros. Esta comunhão tratava-se de solidariedade, compartilhamento de sentimentos, bens e atos. Por isso que nós lemos ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45, que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, e diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós ainda lemos que eles perseveravam no partir do pão. E esta expressão faz referência à celebração da Santa Ceia do Senhor. Ocasiões que ocorriam frequentemente durante a maior parte dos cultos que ali eram realizados. E em quarto lugar, nós lemos que eles perseveravam na oração. A oração fazia parte da rotina diária dos cristãos da igreja primitiva. Então, querido professor, querida professora, perceba que os milagres aqui, que serão abordados desde então, doravante, eles estão sendo realizados por Deus no poder do nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, por uma igreja que era caracterizada pela perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então existia um cenário por trás, existia uma base construída por Deus através daquela igreja. Nós precisamos ler o texto bíblico que está em Atos capítulo 3, dos versículos 1 a 16, que narra a história deste coxo, o qual está sendo tema desta lição de número 3. O texto nos diz o seguinte, Atos 3, capítulo 3, versículo 1 ao 16. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós.
Que texto maravilhoso, não é, irmãos? Este texto que é sugerido como leitura bíblica para que seja realizada na classe com os vossos jovens. Professor, professora, esteja atento para que os vossos alunos possam perceber e aplicar no seu dia a dia e na sua vida cada detalhe desse texto. Que seja uma lição que possa se tornar uma realidade na vida de cada um deles. E que eles alcancem o objetivo que esta lição propõe, ou os objetivos que ela propõe, e que saiam conhecedores da condição daquele coxo, do local onde estava, por que ele não estava dentro do templo, que porta formosa era essa, por que essa porta era chamada desta maneira. É necessário que eles também saibam destacar a ousadia dos apóstolos, que estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e revelar também ainda para eles a realidade dos milagres que Deus ainda opera nos nossos dias. A cura daquele coxo foi somente mais um milagre que Deus realizou, porque Deus ainda permanece fazendo milagres. E ressaltar, por fim, concluindo e aplicando aos vossos alunos a necessidade do aproveitamento destes momentos, destas situações, destas ocasiões que Deus promove para a pregação do Evangelho e para ganhar vidas para o reino de Deus. É necessário que notemos algumas informações no texto. Primeiro, a Porta Formosa recebeu esse nome, ou este codinome, este apelido, porque ela era feita de bronze polido. Alguns chegam a dizer que mais bonito do que o próprio ouro, o material mais nobre que se encontra sobre a face da terra. Era muito bonita, muito grande, chamava muita atenção. Alguns comentaristas chegam a dizer que quando o sol batia naquela porta, ela reluzia e espalhava luz por todo o ambiente, chamando a atenção de todo aquele que frequentava o templo. É necessário ainda informar que era comum existir à porta do templo pessoas com deficiências físicas que ficavam esmolando, porque esta porta formosa era uma porta de grande circulação de pessoas. Muitas pessoas que entravam ao templo para orar, para prestar cultos a Deus, eles passavam por esta porta. Esta porta, se fosse hoje, para que possamos adaptar a nossa realidade e que se torne algo mais próximo aos jovens, provavelmente se tivéssemos uma porta, tal era a Porta Formosa neste tempo, muitos jovens estariam à porta do templo tirando uma selfie para postar no Instagram, no Facebook e compartilhar com amigos, quem sabe, pela beleza daquela porta, pela estrutura arquitetônica daquela porta, pela pomposidade daquela entrada ao templo. Então, ainda como informação sobre essa porta, alguns comentaristas, historiadores, chegam a dizer que de tão grande que era e tão pesada que se tornava, era necessário cerca de 20 homens para que pudessem abri-la, a fim de que as pessoas que frequentavam o templo tivessem acesso às regiões, aos átrios internos daquele templo. A segunda informação necessária é conhecer quem era o coxo. Por que ele estava do lado de fora do templo? Por que não trazer aquele coxo para dentro das portas, para dentro dos átrios do templo? Era uma questão religiosa, de tradição. Qualquer pessoa que tivesse uma deficiência física, alguma impossibilidade, como era a situação deste homem, não tinha o direito de entrar no templo, porque eles eram considerados pessoas impuras. Eles não podiam violar a santidade do lugar, segundo a tradição e a religião do povo judeu. Então, aquele homem se encontrava ali e aquela situação dele era congênita desde o ventre da sua mãe. Ele já nasceu com essa deficiência física e a Bíblia vai dizer que ele era levado. Alguém carregava aquele homem todos os dias para a porta formosa do templo, a fim de que pedisse esmola, algo que somente resolveria um problema momentâneo, algo que seria uma solução paliativa, superficial. Mas nós ainda chegamos à conclusão acerca deste homem que, mesmo desta maneira, ainda tinha alguém que se importava de carregá-lo à porta do templo, embora não fizessem a abordagem correta em relação à necessidade daquele homem. Ele não podia acessar o templo, como eu já falei, por conta da sua deficiência.
Mas isto não quer dizer que ele era indigno das bênçãos que Deus havia derramado sobre a igreja primitiva daquele tempo. É necessário ainda informar que o texto nos aponta que os apóstolos subiam ao templo, versículo de número 1 do capítulo 3, para a oração da hora nona. É necessário entendermos que os judeus, principalmente os crentes da igreja primitiva, que tinham uma vida constante de oração, eles se dedicavam a buscar a Deus através da oração. E, tradicionalmente, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, eles iam ao templo oferecer sacrifícios e orar e buscar a presença de Deus. Aqui no versículo de número 1 do capítulo 3, nós temos a informação de que eles estavam indo para a oração da hora nona. Isto quer dizer a oração vespertina, o sacrifício da tarde. Aqui nós estamos às 15 horas da tarde, onde Pedro e João estavam indo oferecer o seu sacrifício de louvor e de adoração a Deus e buscá-lo através da oração. Quando nós observamos a reação daqueles que todos os dias levavam esse coxo para colocá-lo à porta do templo, e observamos a postura adotada por Pedro e João ao serem contactados por aquele coxo, por aquele homem que ali estava, nós notamos algumas diferenças. E isso nos leva, professor, professora, a entender que quando nós olhamos diferente para alguma situação, nós reagimos também de uma maneira diferente. Quando aqueles homens que todos os dias levavam o homem coxo, paralítico, à porta do templo, olhavam para ele e viam apenas um homem paralítico que precisava pedir esmola para sobreviver e para manter a sua necessidade diária suprida. Mas quando Pedro e João olharam para aquele homem e foram chamados por ele para que lhe pudessem ajudar mais uma vez, como era costumeiro, como era rotineiro, com esmola, Pedro e João trata aquele homem de uma maneira diferente. É dada dignidade àquele homem. Porque até então ninguém havia feito nada por ele que pudesse mudar aquela situação. Apenas uma esmola e nada mais. Quando não, era apenas um homem que estava à margem da sociedade, sendo rejeitado, sendo escanteado, sendo excluído da vivência e das bênçãos que Deus poderia promover na vida daquele homem. Porém, quando os apóstolos o percebem, o enxergam de uma maneira diferente, além de dignidade, aquele homem recebe a oportunidade de ter a sua vida transformada pelo poder do nome de Jesus. Nós vemos que a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e versículo de número 34, vai nos dar de maneira severa e segura a informação de que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Não há ninguém diferente. Há pessoas com dificuldades, há pessoas com impossibilidades, há pessoas com restrições, mas diante de Deus, todos nós somos iguais. E a bênção de Deus desce sobre o bom e sobre o mal, porque o sol nasce para todos. Nós ainda podemos observar no texto a expressão que o apóstolo Pedro, ele utiliza quando responde ao pedido de esmola daquele homem que era coxo. A expressão que lemos é: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Aqui nós vemos que o apóstolo Pedro estava revelando uma situação que era muito vivenciada pelos apóstolos ou pelos líderes da igreja primitiva. Eles abandonavam todos os seus negócios, seu trabalho, toda a sua rotina laboral para poder servir a Deus e ser mantido pela igreja e ser cuidado pelo povo através das ofertas e dos dízimos que eram administrados dentro da igreja primitiva. Então, Pedro não tinha uma condição financeira capaz de alterar o rumo da história daquele homem com dinheiro, com prata, com ouro, com moeda, com algo que pudesse comprar aquilo que aquele homem precisava. Mas Pedro e João tinham algo muito mais precioso e muito mais valioso que decidiram compartilhar com aquele homem naquele momento. Nós podemos citar aqui uma história que é contada por muitos estudantes da palavra, muitos historiadores, muitos teólogos, inclusive,
quando Tomás de Aquino, ele visita o Papa Inocêncio, e nesta visita ao Vaticano, o Papa Inocêncio apresenta as dependências, a estrutura, a arquitetura, a riqueza daquele lugar a Tomás de Aquino, e olhando para Tomás de Aquino, propõe uma expressão que mexeu com aquele homem. Aquele Papa chamado Inocêncio diz: vês, Tomás, a igreja não precisa mais dizer como nos primeiros dias, não tenho prata nem ouro. Tomás de Aquino, reagindo a esta afirmação, responde ao Papa Inocêncio dizendo: é verdade, mas também não pode mais dizer ao coxo: levanta-te e anda. Nós aprendemos aqui que nem tudo pode ser comprado. O dinheiro não pode comprar todas as coisas. O dinheiro não tem o poder de alterar algumas situações. Tem coisas que somente no poder do nome de Jesus podem ser resolvidas. Então, nós temos aqui alguns exemplos a dar. Em primeiro lugar, em Marcos capítulo 5, os versículos 25 e 26, e em 2 Reis capítulo 5, nós vemos dois exemplos simples, básicos, de que o dinheiro não pode comprar a saúde. No primeiro caso, em Marcos 5, nós vemos uma mulher com fluxo de sangue, que há muito tempo padecia, já havia gastado tudo o que tinha com médicos e as coisas só iam de mal a pior. Com somente um toque na orla dos vestidos, das vestes de Jesus, aquela mulher recebeu a virtude do Espírito e foi curada do seu mal. No segundo caso, 2 Reis capítulo 5, nós temos a história de Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, homem poderoso, homem rico, homem abastado de bens, que provavelmente poderia pagar qualquer quantia para a resolução do problema que lhe afetava a saúde. Porém, ele precisou recorrer a um profeta que havia em Israel e descer ao Jordão 7 vezes, segundo a ordem de Deus, para receber a cura da sua lepra. Em segundo lugar, nós vemos que o dinheiro não pode comprar o poder do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 18 a 20, eu gostaria de ler com o senhor e com a senhora professor e professora essa situação. Veja que coisa. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Versículo 19. Propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Esse homem chamado Simão, ele viu a operação de Deus pelo derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos e propôs que, através de uma troca monetária, os apóstolos pudessem dar a ele, vender a ele este poder. Só que ele não entendia que o dinheiro não pode comprar o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo só se consegue através de oração e meditação constante da palavra de Deus. Então, professor, professora, esclareça aos seus alunos, aos jovens da sua classe, que eles precisam entender que dinheiro é necessário para a nossa manutenção, para o nosso cuidado, para o nosso mantimento, mas não pode comprar todas as coisas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não podemos ajuntar tesouros aqui na terra, aonde o ladrão rouba, aonde o ferrugem consome, aonde a traça corrói ou consome. Nós precisamos juntar tesouros no céu. Nós precisamos juntar bens na eternidade, porque aquilo que fazemos aqui irá reverberar na nossa vida eterna. Em terceiro lugar, não podemos comprar a salvação das nossas almas com qualquer que seja o dinheiro ou a quantia que possamos oferecer. Marcos 8, do 36 ao 38, e Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 18, gostaria de ler com os irmãos, serve também como base para o enriquecimento do conteúdo bíblico da sua aula. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue,
como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nada poderia comprar a nossa salvação. Nada poderia pagar o preço da nossa dívida com Deus. Somente o sangue de Jesus foi capaz de nos redimir do nosso pecado e de nos garantir a salvação pela fé em Jesus Cristo. Nós lemos ainda que o apóstolo Pedro, ao reagir ao pedido daquele coxo, daquele homem, ele compartilha aquilo que havia recebido da parte de Deus. Versículo de número 6 do capítulo 3 de Atos, a parte B, ele declara sobre a vida daquele homem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, diz o versículo de número 7 a 10, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos ou tornozelos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar, entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Como todos que ali estavam conheciam a história daquele homem, ficaram admirados, se aproximaram daquele homem, de Pedro e João, para verificar o que havia acontecido, conforme lemos no versículo de número 11 deste capítulo 3. Após a multidão afluir para ver o que havia ocorrido, o apóstolo Pedro aproveita a ocasião para ministrar um sermão poderoso que confrontou aqueles que ali estavam ouvindo. A partir do versículo de número 12, nós extraímos do sermão de Pedro algumas informações que seria interessante ser compartilhada, meu querido irmão, professor, professora, na classe com seus alunos. Em primeiro lugar, versículo de número 12, veja que interessante. Pedro reconhece que ele não havia sido o autor dos milagres. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Pedro estava de maneira retórica, indagando aquele povo que ali estava, e fazendo-os entender que aquilo aconteceu não por causa de Pedro, não por causa de João, mas pela autoridade do nome de Jesus e pelo poder que nele há. Em segundo lugar, nós vemos do versículo de número 13 a 15, Pedro anunciando um Cristo que havia sido rejeitado, humilhado e morto, mas que ressuscitou dentre os mortos, foi glorificado, foi assunto aos céus e está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Em terceiro lugar, nós vemos no versículo de número 16, o apóstolo Pedro ressaltando que há poder no nome de Jesus. Basta crer, basta ter fé. E aquilo que Jesus fez através do seu nome, do poder que há no seu nome, na vida deste homem, ele também pode fazer ainda hoje, neste tempo. É necessário que você, professor, professora, ressalte aos alunos que o Deus que operou milagre no passado é o mesmo Deus que opera milagres hoje pelo poder do nome de Jesus. Basta crer e o milagre acontece. Incentive os seus alunos a que creiam, a que vivam esta fé eficaz, poderosa, porque há poder no nome de Jesus. Em quarto lugar, nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 19, Pedro conclamando os seus ouvintes ao arrependimento. Este é o mesmo Pedro que no capítulo 2, versículo 40, declara que esta é uma geração perversa e os conclama ao arrependimento. E agora, mais uma vez, no capítulo 3, versículo 19, Pedro chama, convida, orienta e até exclama com muita autoridade sobre aquela geração, dizendo que precisam de arrependimento para que alcancem a misericórdia e a graça de Deus. Aplicando esta lição e concluindo desde já este estudo,
Nós precisamos entender que, apesar dos apóstolos, após esta situação, haver sido presos, de terem sido jogados dentro de uma cela, de uma prisão, muitas vidas foram alcançadas pelo poder da palavra e creram no Senhor Jesus. E foram agregados aos demais irmãos da igreja primitiva, todos aqueles que creram, e a igreja já tinha aqui cerca de 5.000 pessoas na membresia daquela igreja. Precisamos ainda expressar aos nossos alunos que eles precisam compartilhar desta graça, deste poder, desta virtude que ora temos recebido do Espírito Santo de Deus. Precisamos ainda ensiná-los a entregar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao único Deus que é digno e que é poderoso para operar milagres e maravilhas. E em terceiro lugar, é necessário que estejamos em constante vigilância, observando o modelo das Sagradas Escrituras para uma igreja viva, saudável, que agrada a Deus, a fim de que sejamos uma igreja que viva os milagres de Deus para este tempo. Portanto, meus queridos irmãos, professores e professoras, concluam esta aula trazendo uma aplicação do conteúdo que aqui foi descrito, foi falado, foi ensinado, a fim de que os vossos alunos possam aplicar no seu dia a dia e na sua vida cristã, na sua prática cristã, os conceitos daqui extraídos. Após a pregação deste sermão, Pedro, João, foram presos, lançados dentro de um cárcere, mas muitas vidas foram alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E somando-se à igreja que já havia sido salva, agregaram-se muitas outras pessoas, e cerca de 5.000 pessoas agora compunham a membresia daquela igreja. Conclua dizendo aos vossos alunos que é necessário compartilhar esta graça que temos recebido da parte de Deus pela revelação de Jesus Cristo. Que possamos entregar a Ele a nossa vida como sacrifício vivo e dedicar somente a Ele os frutos do nosso trabalho, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E tudo o que acontece é por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. E por último, que estejamos em constante vigilância, observando os preceitos bíblicos e o modelo da igreja primitiva, para que possamos ser uma igreja que viva os milagres, as maravilhas de Deus, o Deus que ainda permanece operando milagres. Que Deus te abençoe, um grande abraço e a paz do Senhor.